Bom, eu tô aqui para poder ver o que o senhor Rian Venceslau, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Enfim, o que ele tem a dizer sobre Five Nights at Mag's, que eu joguei e não consegui passar da noite 4 porque os bichos de duto é impossível de lidar contra eles. Eles te atacam com menos de um segundo e não tem curtição. Então eu desisti e vou ver o que ele tem a dizer sobre essa game. O Eric, ele já tinha me falado que pelo jeito eu não sei falar, a versão que eu estava jogando era um remake. Eu procurei para saber sobre isso, não encontrei nada a respeito, então eu vou assistir. Eu só sei que aqui nessa imagem que ele tá mostrando falando sobre a review, né, meio que tá diferente. Então, não sei, né, vou aproveitar e ver se realmente o que ele falou sobre um remake tá certo ou não. E, bom, vamos lá, né, vamos ver o que ele tem a dizer desse jogo. É um vídeo longo. Bom, como eu já disse, eu tive vários problemas com esse jogo. Muito só coisinhas que eu não gostei. Mas eu quero começar falando sobre o que eu gostei. E sem dúvida, o que eu mais gostei nos dois jogos foram as mecânicas. E aí vai complicar, que eu não quero tomar spoiler do segundo jogo. Bom, se ele falar do segundo jogo, eu vou pular, porque eu ainda não joguei o segundo jogo. Eu não lembro se eu joguei o segundo ou se foi o quarto. Porque o 3 eu não sei se ele simplesmente não existe ou se só não tem pra celular. Porque eu não encontrei o 3. Mas enfim, eu não lembro se o que eu joguei foi o segundo ou se foi o quarto. Mas enfim, eu vou pular aqui a parte que ele fala sobre o segundo jogo, se ele falar do segundo jogo, né? Enfim. No primeiro jogo, as mecânicas são muito rápidas. Você sempre tem que estar lidando com alguma coisa. Eu gosto muito desse estilo de jogo, me lembra o FNAF 2. E bom, as mecânicas são a Meg e a Lola, que é a gata amarela e a cachorra líder de torcida, são as mais simples. Elas vêm te atacar pela porta. Quando elas aparecem, elas vão fazer um barulho e elas vão estar no fundo da sua porta. Você não precisa fechar a porta ainda. Mas depois elas vão fazer um barulho de novo. Aí elas vão estar perto da sua porta. E aí você precisa fechar mesmo. Bem simples, mas elas sempre são rápidas. Isso deixa o jogo sempre ativo. Depois nós temos o Chanty, que é o porco. Ele é tipo o Phantom Balloon Boy desse jogo. Ele vai aparecer em alguma câmera e você não pode olhar pra ele. Se você olhar pra ele, ele causa um problema na sua câmera e vai até a sua porta. Você tem que fechar a porta. Mas tem um porém. Ele é inútil pra um caralho. Sério, o tempo que você tem pra mudar de câmera é muito fácil. Ele não me atacou nenhuma vez no jogo inteiro. Depois nós temos Flower e Hank, que é a gata preta e o rato. Eles têm a minha mecânica favorita do jogo inteiro. É sério. Eles sempre vão estar no palco. Mas quando eles saírem, o jogo te mostra em que câmera que eles estão. Tem um aviso. E o que você tem que fazer? Você tem que só olhar pra eles. É simples, mas eu gosto porque você sempre tem que ir lá. Olha, eu não testei muito a mecânica de olhar pra eles. Eu fiquei mais ligado no duto, já que ficar toda hora trocando de câmera enquanto um porco pode aparecer na câmera que você trocar. E ainda tem aqueles coisas que fica te atrapalhando na televisão. E também tem uns bichos que fica vindo por trás de você e ainda tem aquele que fica correndo. É meio complicado ficar trocando de coisa toda hora. Principalmente que eu uso uma estratégia que é olhar pra trás, olhar pra câmera. Olhar pra trás, olhar pra câmera. E às vezes não dá nem pra ver que eles saíram por causa da estática da câmera. E às vezes eu só vejo um pouco da parte, aí eu vejo de novo. E aí já não dá pra ver qual câmera que é. Enfim, é uma bagunça. Então eu não usei muito dessa mecânica, né? Olhar rápido o computador, ver em que câmera eles estarem e colocar na câmera deles. Mas mesmo se você falhar em colocar na câmera deles, eles não vão te matar na hora. Eles vão ir pro duto que está embaixo de você. É só você olhar pra eles que tem chance deles voltarem pro palco. Mas se eles não voltarem, é só você olhar pra baixo de novo que aí eles vão embora. Mas o que faz a mecânica deles funcionar é o último animatronic, o Guppy. Ele é o animatronic mais velho da pizzaria. Ele está na câmera 3 e sempre está lá, parado, enquanto você está olhando para ele. Porque quando você para de olhar para ele, ele vai aos poucos se mover. E outra coisa que também complica a questão de ficar olhando as câmeras é o fato de que no celular, essa porcaria para mudar de câmera fica na parte de cima.
Então você tem que ficar toda hora passando o dedo em cima pra você poder trocar de câmera. Então acaba sendo pior ainda pra ficar toda hora trocando de câmera, o que é muito ruim. Enfim. Até ele te atacar. Então a mecânica dele. Você falar que as coisas aí é colocado em ordem numeral e tipo nas câmeras são tudo bagunçado, então você pode acabar se perdendo. Deixa eu só ver uma coisinha rápida aqui. Aumentar aqui o brilho. Eu não sei porque eu tô com a impressão que tá meio escura, não. Acho que é do vídeo mesmo. Enfim, próximo. É que você sempre tem que deixar a câmera nele. E é isso que faz a mecânica da Flower e do Hank ser boa. Porque você tem que deixar a câmera no Guppy, mas você também tem que colocar na câmera que os dois estão, senão eles vão te matar. E isso deixa o jogo muito rápido. Você sempre tem que olhar a porta, olhar em que câmera a Flower e o Hank estão, e depois ainda voltar pra câmera do Guppy. Depois eu vou tentar passar com a noite 4, essa noite do capeta, tentando fazer o que ele tá falando aqui, dessa estratégia de ficar trocando as câmeras, embora seja horrível ficar toda hora passando o dedo ali na parte de cima, ainda mais com a chance de eu me perder, porque é tudo em ordem numeral. Mas, olha, né? Eu não acho esse jogo muito assustador, mas uma das poucas coisas que me dá medo desse jogo é quando que eu tava falando ordem numeral, né? Dane-se. Guppy ataca, porque tem uma música muito tensa quando isso acontece. Você pensa que, meu Deus, eu não vou conseguir fechar a porta a tempo. Também outra coisa que realmente essa música me dá uma tensão dos infernos. Eu posso assistir. Não, eu pulei um anúncio e logo em seguida veio outro anúncio. Essa música me dá uma tensão dos infernos, cara. Mas ele também é bem inútil. Ele não me matou nenhuma vez o jogo inteiro. Sem contar que, vamos supor que a Meg tá na sua porta e o Guppy tá quase saindo. Você esqueceu de deixar a câmera no Guppy. Se você fechar a porta pra Meg, mas o Guppy ir te atacar, é isso, você se livrou dos dois. Agora ele já voltou pra câmera 3 e ele foi inútil. É bem fácil lidar com ele, mas ele é uma boa adição pro jogo. Eu também gostei bastante do design dos animatronics. Eles têm um design muito carismático. O modelo eu não achei tão bom assim. É um modelo ok. Não é um modelo incrível, tipo Pyro Illusion, os jogos da Radiance, mas é um modelo bem bom para um jogo menor como esse. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse jogo é que, diferente das outras fangames, que você controla a câmera com o mouse, nesse não, você controla com o teclado, o que diferencia muito esse jogo e torna muito rápido ver as câmeras para um jogo que é tão importante ficar mudando de câmera toda hora. Mas bom, isso é meio que tudo que eu tinha para falar de bom sobre esse jogo. Ok, vamos começar com o menor dos problemas. Eu achei meio estranho como o personagem que nós controlamos se move. Eu não sei se é só algo meu, mas eu achei muito nauseante a forma que o personagem se move. E outra coisa também sobre isso é que eu não sei se é só chatice minha, mas eu achei muito não incrível a nossa sala do jogo. Tipo, nós temos uma porta atrás da gente, um computador minúsculo, e se olharmos pra baixo tem um duto embaixo do nosso computador. Eu acho que nenhuma pizzaria do mundo teria uma sala assim na vida real. Sei lá, talvez essa reclamação seja só chatice minha. Mas agora tem um problema que eu reclamo em quase toda fangame que eu faço review. Eu achei as cores muito mortas. Tipo, as dos personagens estão até que ok. Ele sempre fala isso nos reviews dele. E ele não lembro se ele falou sobre gráfico, né? Porque os gráficos desse jogo não são os melhores. Mas também, né? É um jogo que roda pra celular, então por isso não é dos melhores. E a Flower são muito cinza e preto, assim, meio mortos, mas ok, é só o personagem. Mas os cenários, nossa, é tudo muito cinza, muito morto. Nossa, eu não gostei nem um pouco das cores. Outro problema do cenário desse jogo é que eu achei ele muito genérico. Tipo, você pensa a pizzaria de terror de FNAF genérica. É esse jogo. É muito não original a pizzaria, não tem nada de especial nela. Mas aí agora tem um problema que afeta a gameplay. Eu achei o som dos animatronics que vem pela porta meio inconsistente. O som dos passos que eles dão tem algumas variantes. E pelo visto tem algumas que são muito mais altas que as outras. Então se você caiu numa variante muito baixa, talvez seja até difícil ouvir que eles saíram ou chegaram. Sinceramente,
eu quase nunca ouvi o barulho dos animatronics das portas. Raramente eu conseguia realmente ouvir o barulho dos animatronics das portas. Então eu simplesmente tacava o dane-se e usava a estratégia. Atrás de câmera, atrás de câmera, atrás de câmera. Pra mim é só isso que eu fazia, porque o barulho dos bichos vindo por trás não dava pra ouvir, não. Chegaram na sua porta e eu não sei se é só eu. Tudo bem que Eric até comentou no vídeo e realmente que ficava toda hora o barulho da lanterna e da câmera, lanterna e câmera, aí fica realmente difícil de ficar ouvindo os bichos que vem por trás, né? Ficando louco, mas tem algumas vezes que eles não fazem barulho quando eles chegam na porta. Pelo menos eu não ouvi nenhum barulho, só fui lá checar e eles estavam na minha porta mesmo sem fazer barulho. Mas na minha opinião, o bug que mais quebra a imersão desse jogo é o bug da tela branca. O que é isso? Quando o Hank ou a Flower estão em uma câmera que você tem que encontrar eles, você pode só colocar na câmera e depois lidar com o animatronic que está na sua porta. Mas, se você fazer isso, o seu jogo dá uma bugada e aparece um trem branco na tela. Isso não é algo que destrói o jogo, mas é algo que quebra muito a imersão, isso acontecer toda hora. E falando em imersão, esse jogo tem um dos piores Phone Guys que eu já vi. Sério, ele destruiu a minha imersão. Não é porque, sei lá, ele tem um microfone ruim, igual o Phone Guy do... Eu normalmente só pulo as chamadas e normalmente eu nem me importo muito com os Phone Guys. Tipo, são personagens tão irrelevantes. Né, porque é raro de ter realmente um Phone Guy que seja bom na fangame de FNAF. Totalmente todos eles são ou na média ou ruim. Mas eu normalmente ignoro essa questão do Phone Guy. Não, o que fez ele destruir minha imersão é o jeito que ele fala. Desde a primeira noite que ele aparece, ele já praticamente confirma que os animatronics são perigosos. E tipo, você já pensa, você foi trabalhar no lugar, e no seu primeiro dia no trabalho o cara confirma que os animatronics são perigosos? Porra, sai daí! Eu sei que isso é uma crítica meio idiota e que isso pode funcionar em qualquer... Inclusive tem muitos não, né? São raros de que o Phone Guy realmente entrega que os bichos são perigosos. Mas vou falar pela história de FNAF, né? O Michael Afton tacava um dane-se. Jogo de FNAF, tipo, por que você trabalharia em um lugar que você pode facilmente morrer? Mas tipo... se for falar que a pessoa ia se importar, mas não faz o menor sentido o cara falar, né? Porque se ele falar... vai ser ruim pra ele, né? No caso, não pra ele, mas pro pessoal os donos do lugar. Que vão perder um funcionário, né? Vai ser ruim pros donos do lugar. Mas, tipo, pra ele, dane-se, né? Mas, enfim, não faz muito sentido ele falar isso. O Phone Guy confirma que os animatronics são perigosos. Como assim? E pior ainda é quando ele explica a mecânica dos animatronics. Nossa senhora! Se você viu a minha review do Five Nights at Chuck E. Cheese Rebuild, você deve lembrar que eu falei que a explicação das mecânicas do Phone Guy do jogo é muito boa. Não quebra nem um pouco a sua imersão. Parece que uma pessoa de verdade falaria. Mas nesse jogo não, o Phone Guy só fala o nome do animatronic e fala o que você tem que fazer com ele. É muito não realista, sei lá. Sem contar que ele literalmente sabe eu não entendo muito inglês, cada então não posso dizer muito animatronic sobre vai isso. te atacar. Tipo, na primeira noite, ele só explica as mecânicas da Meg, da Mola e do Chen-Chi. E ele literalmente fala que na sua primeira noite você só vai precisar de saber a mecânica desses três. Como caralho ele sabe qual animatronic que vai nos atacar em qual noite? Sério, eu não gostei nem um pouco do Phone Guy desse jogo. Em atuação ele até que é ok, mas eu não gostei de como ele foi escrito. Mas, na minha opinião, o maior problema desse jogo é que ele não é nem um pouco original. Se você jogar, né? você pode ver muito claramente as influências, talvez até cópias dos jogos de FNAF e do Five Nights at Candy's também. Tipo, as mecânicas desse jogo, nenhuma é completamente original. São um pouco diferentes. Tipo, a única coisa realmente original é a questão do bicho ir pra uma câmera e depois você olhar pra baixo. É a única coisa mais original. Mas
todas você já viu em algum lugar. Tipo, fechar a porta. É um pouco diferente a forma que você fecha a porta, mas ainda é só fechar a porta. Encontrar o animatronic nas câmeras, há um monte de fangame. Tem um animatronic que... Uma coisa que eu também não gosto desse jogo é que você precisa ficar com a porta ali pressionada. Você precisa ficar lá até você tirar uma coisa. O que é um inferno na Terra. Porque se os bichos do duto te combam junto com os bichos da porta, fica meio complicado. Enfim. Você precisa fazer isso. Mas na minha opinião, o pior da falta de originalidade desse jogo são os papéis. No começo do jogo, você tá lendo um jornal que o lugar está contratando. Muito genéricos. Os jogos de FNAF tem isso e um monte de fangame tem isso. E quando você completa a noite 6, tem um papel escrito que uma tragédia aconteceu no lugar muito parecido com o que do final do FNAF 3, que a Fazbear Fright pega fogo. Mas o pior é quando você passa 20-20-20. Você recebe um papel escrito que você foi demitido por mexer nos animatronics. Sério? Isso é igual do FNAF 1 e do Five Nights at Candy's 1. Do Five Nights at Candy's até dá pra entender que é uma fangame muito velha. Mas essa não é tão velha assim. Nossa, é muita falta de originalidade, na minha opinião. E também, na minha opinião, esse jogo não é nem um pouco assustador. Na minha gameplay eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando que acham o jogo bem assustador. Ok, se você é uma criança jogando o joguinho pelo celular, eu até que entendo você achar assustador. Mas eu não achei. Eu não sei se é só por eu já ter jogado muitas fangames e não estar mais com tanto medo, mas... eu falo sobre isso em outro vídeo, sobre essa coisa de jogar muito e não parar e parar de ter medo. Mas na minha opinião, o que faz esse jogo não ser nem um pouco assustador é a atmosfera e o jumpscare dos animatronics. Tem formas de você fazer uma fangame ser assustadora facilmente, tipo The Return to Bloody Nights. Na minha opinião, The Return to Bloody Nights tem uma atmosfera ótima, mas o que faz esse jogo ser assustador é que os jumpscares são altos pra um caralho. É sério, se você morre naquele jogo, você fica surdo na vida real. Essa aqui que é... tem a questão que inclusive ele falou no vídeo do The Returns to Bloody Night, que você se mexe automaticamente na hora que você vai tomar o jumpscare, o que integra meio que você vai morrer, né? Então, né? Esse jogo, por sorte, não tem isso, mas... como eu já disse, eu achei o cenário e as cores do cenário muito sem graça, o que não dá uma atmosfera muito boa pra esse lugar. E o jumpscare dos animatronics... é bem genérico, bem terrível. Mas tem uma coisa que eu acho bem assustadora. O que complica mais é por causa do jumpscare. Por causa do jumpscare ser ruim, acho que é mais dos modelos e também porque os jumpscares são bem genéricos, né? Enfim, é difícil fazer um jumpscare de FNAF não ser extremamente genérico. Jogo. Os rostos que aparecem, inclusive o pior de todos é o que aparece na televisão. Essas cabeças que aparecem às vezes no corredor. Nossa senhora. Elas não... As dos corredores, depois você fica piscando a luz 30 mil vezes, você já se acostuma, você nem achei bom, mas... agora, aqui aparece na câmera, é só chata e irritante mesmo. Ela só tá ali pra te atrapalhar, fazer cosplay de porco e nem te matar. Ela só quer te atrapalhar. Na verdade eu não sei, eu nunca parei pra só ficar olhando pra aquilo. Então eu não sei o que acontece se você só ficar olhando. Não sei se acontece alguma coisa de fato. Enfim, é só chato mesmo. Não fazem nada, elas só estão ali. Mas é até que bem raro encontrar elas. Eu zerei o jogo 2 vezes e acho que só encontrei ela 3 vezes. Várias fangames. Eu já devo ter encontrado as 30, que eu fico piscando a lanterna no corredor toda hora. Tem easter eggs raros de se encontrar, mas nunca vi alguma tão insignificante, mas tão... eu não sei nem descrever a sensação. Me dá uma sensação ruim quando isso acontece. Também tem uma outra que é menos rara, que acontece no computador, que fica lá com uma cabeça mexendo, escrito funcionou.
Essa não é muito assustadora, é só você parar de olhar pro computador que ela sai. É só chato. Ok, Só agora chato. pra terminar o assunto desse primeiro jogo, eu quero dar alguns spoilers. E vamos começar com as VHS. Esse jogo tem uma coisa muito interessante. Quando você completa a noite 1, 3 e 5, você tem uma VHS. Eu sinceramente não tô nem aí pra tomar spoiler do primeiro jogo. Eu só não quero tomar spoiler muito do Pra segundo você jogo. ver, você deve estar pensando, uau, tipo as VHS do YouTube. É mais ou menos. É um Elas lixo. têm uma atmosfera bem parecida, só que tem um problema. Não acontece nada nessas VHS. Na VHS Na moral, da primeira noite, e o pior é que não dá nem pra pular isso, cara. Você é obrigado a ficar olhando isso até o fim sem acontecer bosta nenhuma. A coisa que é um animatronic tomando choque e depois tem um jumpscare no final. Muito chato, não acontece nada. Na VHS da noite 3, a mesma coisa. É só uma foto da câmera 3 e uns barulhos esquisitos. Mas mesmo assim não acontece nada. Na da noite 5 até que acontece alguma coisa. E eu vou dar um spoiler bem importante. Então caso você se tenha se interessado pelo jogo, para Não de ver me esse interessei. vídeo. Baixa o jogo no Game Jolt, na Play Store, onde você puder jogar, para você ter uma experiência melhor. Mas caso você não se importe, continue com o vídeo. Nessa VHS é a mesma coisa, é só a câmera 3 com uns barulhos esquisitos, mas aí... aparece esse porco no final, e ele começa a falar sobre o tal de Henry. Ele fala que o experimento deu certo. E aí, quando nós iniciamos a noite 6, ela é diferente. Todos os animatronics estão parados, mas quando você olha na câmera 3, aquele porco está lá. Oh, isso vai ser uma boss fight. Deve ser bom, né? Não, essa é a pior boss fight que eu já vi em qualquer fangame de FNAF. Depois que o Treasure Island com o Hourglass fez o animatronic, que é uma fusão de todos os animatronics, isso virou meio que um clichê, ter um animatronic que é a fusão de todos. Mas é isso a mecânica desse porco, é meio que uma fusão de todas as outras? Não. A única coisa que esse porco faz a noite inteira é: ele começa na câmera 3, depois ele vai pra 2. Se você viu ele andando na 2, significa que ele vai ir na sua porta. Feche a porta até ir embora. Se ele, depois da câmera 3, ele sumiu, significa que ele foi pelo duto de ventilação. Ah, tá. Não, na moral, se ele falasse que o bicho só ia pela porta, não, não teria condição. Porque, meu amigo, é literalmente só ficar ali. Na verdade, a noite 1 do jogo é literalmente só isso. Você pode literalmente só virar pro lado, ficar pressionando a porta até o fim da noite e dane-se. Porque, tipo, os únicos bichos que tem é o porco e os bichos da porta. Então, a noite 1 é só isso. Mas se o grande boss final fosse só ficar com a porta fechada a noite toda, seria palhaçada. Só segure Ctrl pra jogar luz no duto. É só isso a noite inteira. Toda vez ele vem te atacar, você se defende, depois você volta pra câmera 3 pra ver o que ele vai fazer. E é só isso. E deu pra ver que... Não, outra coisa que também acontecia muito era que eu tacava a luz, mas os bichos não iam por completo. Eles meio que fingia que ia, mas não ia. Fingia que ia, mas não ia. Esse bicho aqui é mais bugado ainda. O bicho, ele teve que tacar a lanterna umas 30 vezes pra ele ir embora. Não é tipo a modder do Oblitus Casa, que quando dá 3 da manhã ela fica mais difícil. Não, e assim a noite inteira. Sério, a luta com ele é tão chata que eu nem quis passar ela na minha gameplay do jogo. Eu só falei, a luta é assim, eu já vou direto pro próximo. E bom, isso é meio que tudo que eu tinha pra falar sobre esse primeiro jogo. Eu falei o que eu gostei e o que eu não gostei. E como você viu, teve bem mais coisa que eu não gostei do que eu gostei. Mas agora, será que o segundo vai resolver isso? Mas antes de falar desse segundo jogo... Não pode ser. Fede. Esses bonecos eu recebi do primeiro patrocinador do meu canal, que é a GamerFest. Olha que lindo. Como mano, encontrar um espaço na sua casa, fazer o que eu tô planejando. Então, obrigado. No menu do jogo, você vai para um minigame. Tá, ok. Isso aqui a partir de agora é tudo o segundo jogo.
Eu só quero ver a nota final Esses dois dele. jogos não são os primeiros que ele fez. Esses Five Nights at Mag tem 5 jogos antigos que são terríveis. Mas isso mostra o tanto que o Manuel... Ok, então realmente Então realmente isso é um remake. Mas eu procurei sobre esse remake e não encontrei absolutamente nada. E quando eu procurei no YouTube. E quando eu fui procurar na Play Store, também não encontrei nada. Então eu imagino que isso seja só para computador mesmo. Então é bom que eu me livre de mais sofrimento para jogar, né? Porque depois ainda tem o 2 e o 4. Isso se eu sequer tentar passar o 1. Cadê? Vai ter o 2, eu vou jogar o 2 e o 4 e ainda tem o fato que eu vou tentar, ou caso eu crie vontade de tentar passar o 1, né? Porque provavelmente não vou jogar, mas enfim. realmente ama o que ele tá fazendo, ao ponto dele decidir refazer do zero os jogos antigos dele. E a propósito, ele até hoje lança atualizações para arrumar bugs dos 2 jogos novos. O que cacete, isso é respeitável mesmo. Caso você não saiba, o Emil Mako, o criador do Five Nights at Candy's, ele não arruma os bugs dos jogos antigos dele. O Five Nights at Candy's 2 e 3 tem problemas que destroem as noites do jogo. E o Emil Mako simplesmente não volta para arrumar esses bugs por serem jogos muito velhos. Mas o Manuel, não, ele volta em jogos que ele lançou há 2 anos atrás para arrumar bugs. A última atualização foi há 2 meses atrás. O que cacete, isso é muito respeitável. Sem contar que ele já tá trabalhando no 3º jogo. Que, eu vou ser sincero, eu não sei o que esperar. Olha, cadê esse jogo, né, mano? Que tipo, lançou o 4. Tipo, se ele lançou o 1 e o 2 pra celular, lançou o 3 e o 4 também lançou, mas por que ele não lançou o 3 pra celular? Depois eu vou procurar saber sobre o 3º jogo, que eu só procurei saber dos remakes, mas não procurei saber sobre o 3º jogo, então depois eu vou procurar, né? Porque não faço a menor ideia do que esse jogo foi parar. Eu mais quero é que esse jogo seja mais original do que os 2 primeiros. Mas qualquer um consegue ver que ele realmente está colocando a alma dele no que ele está fazendo. Isso é algo que eu admiro muito. Então, essa foi a review. Dá like, se inscreve, tchau. Adorei que tipo, eu pulei isso tudo pra poder ver a nota dele. E em nenhum momento dos que eu cheguei ele falou sobre a nota dele. E aqui tá falando do segundo jogo. Eu não encontro a parte que ele fala sobre as notas, então pelo menos vai ficar sem nota mesmo. Ok, é bom eu parar de ver. Não, aqui ó, eu vi que tem um negócio falando aqui de nota final, aqui ó. Para os que eu entendi. Nota final, vamos ver a nota dele. Ok, agora para a minha nota do jogo, eu dou 6 para os 2. Apesar de eu ter adorado a gameplay dos 2 jogos e ter gostado do design dos animatronics do primeiro jogo, não do segundo. Do segundo eles estão muito cópia do Sweethered. Mas, na minha opinião, os 2 jogos têm muitos pequenos problemas que atrapalham a experiência. E a falta de originalidade também, nossa, fez eu não gostar tanto do jogo. Mas, isso é só minha opinião. Se você for uma pessoa que jogou o jogo pelo celular e adorou, não tem problema nenhum, tanto que eu não me importo. Você pode adorar o jogo. Realmente porque é difícil encontrar uma fangame boa para o celular, né? É difícil. Então, acho que já deu, né? Até porque já estamos aqui com quase meia hora de vídeo, já tá aqui com... estamos aqui com o mesmo tempo de vídeo que ele já. Então é isso, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Depois tem que partir pra jogar o 2 e o 4. E depois também vou procurar saber sobre o 3, né? E ver se eu vou querer tentar passar o 1. Enfim, é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou, tchau e fui. Eu descobri que o Five Nights at Mag's 4, na verdade, era a versão clássica. Por algum motivo, é a única versão clássica que tem disponível para o celular. E eu também consegui encontrar um trailer do Five Nights at Mag's que foi postado há um mês atrás pelo canal do criador. E, bom, ou seja, o Five Nights at Mag's 3 deve estar bem próximo de lançar. Então é isso mesmo, só queria avisar isso e agora sim o vídeo acabou.